Olá! Então, nós vamos começar agora a nossa aula de números naturais. Vamos conhecer a numeração, o sistema de números decimais. Na verdade, o sistema de numeração decimal nós já começamos em sala de aula e nós vamos dar continuidade. Então, o que são os números naturais? Os números naturais, eles começam de zero e vai infinitamente, então ele vai aumentando progressivamente. Por que nós chamamos os números naturais de números também chamados de decimais? Porque são agrupamentos, ou seja, agrupa números de 10 em 10. Então, esse agrupamento de 10 em 10 nós chamamos de numeração decimal. Temos também que dentro do sistema de numeração decimal, pena que o material não está comigo aqui, está na escola, mas nós temos o cubinho, que representa a unidade, a barrinha, que representa a dezena, e temos a placa, que representa a centena, e o cubo, a unidade de milhar. Então, nós vamos relembrar do que nós já estudamos. Nosso sistema de numeração, ele é composto por ordens, e também é composto por unidade, dezena e centena em cada bloco. O que nós temos aqui? Nós temos aqui no sistema de numeração decimal um conjunto de números formado por 3 algarismos. Então, ou seja, o número 1 nós chamamos de primeira ordem porque é o primeiro algarismo existente. E em seguida vem a segunda ordem, que é o segundo número existente, que é o número da dezena. E temos em seguida o número 9, que é a dezena, ou a centena. Então, neste caso, nós temos aqui uma classe. O que é uma classe? Uma classe ela pode ser completa e pode ser incompleta. Então, neste caso, nós temos aqui uma dezena, uma unidade, que é o 1, e temos o 6, que é a dezena, e o 9, que é a centena. Então, portanto, aqui nós temos o número completo. Nós temos uma classe completa, que é composta por unidade, dezena e centena. Temos, então, aqui uma classe completa, composta por 3 ordens. Agora, em seguida, nós temos aqui o número que é chamado de quarta ordem, que aparece aqui o número 2, estão vendo? Então, esse número 2 aqui, já estamos dando início a uma outra classe. Então, nós temos aqui uma classe completa, que é formada pelo número 336. Que é chamada essa primeira classe aqui, ó, desses 3 últimos algarismos, estão vendo? Então, esse aqui nós chamamos esse algarismo, esses 3 primeiros algarismos de unidade simples. E estamos agora iniciando a segunda classe. Aqui, tá vendo? O número 2 é chamado de unidade de milhar. Então, primeiro unidade simples, dezena simples, centena simples, e o número 2 é chamado de unidade de milhar, que é a quarta ordem. Ou seja, então nós temos aqui já 2 classes. Nós temos essa primeira classe completa e temos a segunda classe incompleta. Entenderam? Portanto, nós temos então 4 algarismos, 4 ordens, 2 algarismos, 2 ordens, 3 algarismos, 3 ordens. Portanto, neste caso, 2336, nós temos, então, 2 classes, uma completa, que é o 376, e a número 2, que é começando uma outra classe. Mais adiante, nós já vimos agora um quinto elemento. Se nós temos um quinto elemento, que é o número 1, que vem aqui, ó. Então, primeiro nós temos aqui 12.260. Então, 260 é uma classe das unidades simples e o número 12, de 12.000, nós chamamos então de classe das unidades de milhar. Então, nós já entramos aqui com a unidade 2, esse número 2 é a unidade de milhar e o número 1 é a dezena de milhar. Então, nós temos uma classe completa, que é o 266, tá vendo? Aqui, ó, tá vendo? 260, nós temos esse número 260, que é formado aqui uma classe,
E temos agora o número 12, que é formado, então, uma outra classe. Então, o que foi que nós aprendemos aqui nessa revisão? Que cada classe completa é formada por 3 algarismos. Primeira ordem, segunda ordem e a terceira ordem. A primeira ordem, unidade de milhar. Segunda ordem, dezena de milhar. E terceira ordem é a centena de milhar. Então, nós temos agora aqui também que relembrar que uma classe ela pode ser completa com as 3 ordens e pode ser incompleta começando pela ordem das unidades, entendeu? Nós temos a primeira classe, que é chamada de classe de unidade simples, e temos a segunda classe, que é chamada de classe dos milhares. Então, a primeira classe, unidade simples, dezena simples e centena simples. E nós temos a segunda classe, que é chamada de classe dos milhares, ou seja, unidade de milhar, dezena de milhar e a centena de milhar, entenderam? Então, é isso. Nós vamos, então, dar seguimento às atividades, fazendo as tarefas da página 12 em diante, mas temos também um outro assunto que eu gostaria de estar relembrando a vocês, que está dentro desse conteúdo, que é o valor posicional. O que é o valor posicional? É o valor que o número possui no local que ele está. Se o número 8, igual nós temos aqui nessa página, se o número 8 ele está na unidade, ele vai ser chamado de número 8 normal. Se o 8 ele vem aqui para a dezena, nós já vamos fazer uma multiplicação. Se ele é 8 dezenas, 8 vezes 10, 80. Então, ele deixa de ser apenas o número 8. Então, isso é o valor posicional. O número ele modifica o seu valor dependendo da posição onde ele estiver. E com isso, a gente aprende fazer a decomposição. Então, se eu fosse fazer a decomposição do número 12, por exemplo, eu pegaria o 1, número 1, colocaria número 10. Como assim, tia? Nós iríamos fazer o quê? 1 vezes 10, que ele está na dezena. Então, 1 vezes 10, 10. Mais o 2 da unidade. Então, 10 mais 2 é igual a 12. Então, isso é a decomposição. Temos também aqui na mesma situação, nós temos o número 18. Então, o número 1, a gente faz a multiplicação 1 vezes 10, que vai dar 10. Então, nós temos 10 mais quanto? 10 mais 8. Então, isso é decomposição, é colocar o valor do número dele de acordo com o local que ele estiver, entenderam? Então, desejo boa sorte a vocês, viu? E tenham uma boa aula, tá bom?